Sejam muito bem-vindos. Este é mais um episódio do nosso programa Soluções para a Família. E aqui você já sabe, né? Nós vamos discutir e entregar estratégias para a sua jornada familiar, para quem quer evoluir no casamento, na educação dos filhos e também na vida profissional. Eu sou o Carlos Henrique, professor, especialista em coaching e liderança positiva, e o tema de hoje é como posso preparar meus filhos para o futuro profissional. Olha, de imediato, a gente precisa dar um contexto para isso, porque o que funcionou para trás não necessariamente funciona nem para hoje e muito menos vai funcionar para frente. Para você ter ideia, eu sou do tempo das cartas, talvez você também seja. Eu acho que essa foi a última geração que realmente fez uso das cartas. Enfim, a carta era o seguinte: você escrevia hoje e, se fosse muito rápido, levava uma semana para você ter resposta. Porque era o tempo de você escrever, colocar no correio, ia para o destino, a pessoa lia, e se ela fosse muito rápido, mas muito rápido, ela respondia na mesma hora e no dia seguinte ela postava para te devolver. Isso aí levava pelo menos uma semana. Hoje, dentro do que a gente tem de velocidade, se a pessoa levar 2 horas para responder uma mensagem que te mandou no WhatsApp, isso já dá um rolo sinistro que talvez você já tenha até passado por isso, não é? E tudo isso faz parte de um processo de mudança da sociedade que já vem desde a era industrial, passa por essas mudanças tecnológicas e também esbarra muito forte na hora que a mulher entra firme no mercado de trabalho. Entende? Pelo menos da forma efetiva como elas estão hoje. Até a geração anterior à minha, a nossa, ainda era muito comum que as mulheres ficassem onde? Em casa, sendo as principais educadoras dos filhos e as gerentes do lar, vamos colocar assim. Ao homem, o que cabia? Cabia trabalhar fora e colocar o dinheiro dentro de casa. Era isso só e estava ótimo, estava tudo bem, pelo menos para aquela época. Mas hoje, como é praticamente regra que toda mulher tem a sua vida profissional, as famílias mudaram a dinâmica. E agora o homem precisa o quê? Precisa se organizar para dar conta da educação dos filhos também e da casa também. Não vamos esquecer, né, que afinal de contas isso também faz parte do processo familiar. Só que o homem não foi preparado para isso e nem as mulheres foram preparadas também. Então o sentimento de culpa, o sentimento de insuficiência, o sentimento de que as coisas estão fora do lugar, eles vão acabar aparecendo. E tudo isso tem que ser colocado na balança antes de responder como que eu vou preparar meu filho para um futuro profissional. Porque essa resposta ela não está no futuro do filho, ela está no agora, está no presente dos pais. Para quem trabalha em grandes corporações, por exemplo, já entendeu que a dinâmica de liderança mudou. E isso afeta a forma como a gente vai educar nossos filhos. Quer ver só um negócio? Antigamente, o que dominava? Era o manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é isso? Era isso, né? Mas hoje, o que vale é o resultado, a entrega que você está fazendo. Antigamente, por exemplo, alguém ia para o escritório de bermuda. Você lembra disso? Era impossível isso acontecer. Né? Era inadmissível. Mas hoje, empresas que estão ligadas nesses conceitos, que sabem muito bem que não tem a menor importância se você vai de terno ou se você vai de bermuda, elas já mudaram suas dinâmicas. Porque o que importa, né? Se o que importa é o resultado, cara, dane-se qual é o tipo de investimento que você está indo. Né? Antigamente, por medo de furar alguma regra, alguma etiqueta e tal, as pessoas usavam esse tipo de correção. Mas pesquisas no mundo todo vão demonstrar o quê? Que o medo não é responsável pelos melhores números dentro da empresa. O que funciona hoje se chama engajamento e colaboração. E quanto mais as pessoas se sentem pertencentes ao projeto, quanto mais elas se sentem reconhecidas e valorizadas dentro da própria empresa, mais engajadas elas se tornam. E isso aumenta de maneira significativa os resultados de toda a empresa. E as empresas que já adotaram essa estratégia já colhem fruto dessa dinâmica. Porque o que funciona hoje é trabalhar com pessoas que entendem o significado do que estão fazendo. Elas não estão por estar. Quem trabalha para cumprir o horário e receber só o contra-cheque no final do mês, definitivamente é uma pessoa que já está sendo descartada do mercado de trabalho. E justamente por quê? Porque são as pessoas engajadas que dão mais resultado para a empresa. Ou seja, se você quer treinar e preparar seu filho para o futuro profissional,
esse treinamento não começa no seu filho passando, por exemplo, no vestibular, como era até 20 anos, 30 anos atrás. Porque o que acabava acontecendo era a pessoa ia pelas notas da escola, ia lá, escolhia aquela lista ali e definia a vida profissional dela. Hoje isso não faz mais sentido. E não vai fazer sentido daqui a 10, 20 anos também. Aliás, em 2018, no Fórum Econômico Mundial, foi apresentada uma pesquisa que dizia que 65% das crianças em idade escolar básica hoje vão estar em empregos, em trabalhos que nem existem hoje. Como é que você quer preparar o filho para um futuro que ninguém conhece ainda? Percebe? Ou seja, ou você já entendeu que é preciso passar por uma reinvenção, ou você vai ser atropelado pelas novas tendências. E pior, a tendência é que ao não aceitar que a gente já está no meio de uma revolução cultural e do próprio mercado de trabalho, a pessoa acabe deixando desfavorecido aquelas pessoas que ela mais ama, que são os próprios filhos. Pensando nisso tudo, eu vou responder algumas questões que chegam para a gente das pessoas que já estão preocupadas com esse cenário e que já passaram, inclusive, por treinamento com a gente. Entendeu? Então eu vou responder aqui algumas questões que já surgiram e que chegam para a gente através dos nossos canais de comunicação. A primeira questão é: que habilidade o meu filho precisa ter para poder estar bem no mercado de trabalho no futuro? Eu gostei muito dessa questão, porque ela fala de habilidade para o futuro. Então, eu já sei que essa pessoa, de alguma forma, ela acompanha os nossos conteúdos e está ligada no tema. E eu me lembro de uma matéria que eu li no jornal Estadão no final de 2020, acho que foi novembro para dezembro, citando pelo menos 5 habilidades que já são requeridas hoje dentro do meio corporativo e que serão ainda mais necessárias nos próximos anos. A primeira habilidade, por mais óbvio que pareça, ela tem um elemento importante e ela é a comunicação assertiva. A comunicação assertiva, como o próprio nome já diz, né, ela faz com que a pessoa tenha que ser precisa e direta. Porque se o que importa é o resultado, quanto melhor for a comunicação, melhor vai ser o resultado, entende? Porque a comunicação é tudo. Vamos conversar? Mas às vezes as pessoas confundem o ser direto com o ser sincero. E aí sai falando qualquer coisa sem nem se preocupar com como que isso vai chegar no outro, né? Então a habilidade de comunicação assertiva, ela está sendo exigida agora, ela já está sendo exigida agora, né? E o que a pessoa precisa, então ela precisa ser direta, ela precisa ser, ela precisa ser direta, mas ela não tem que ser agressiva, nem desrespeitar ou ser violento com outra pessoa, independente da hierarquia na empresa. A segunda habilidade é a empatia, que é a capacidade de enxergar o outro, né? É entender a visão de mundo do outro, a capacidade de dar feedback sem agredir a outra pessoa. É considerar que cada pessoa tem uma perspectiva e que cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem a sua maneira de pensar. E desde que isso não interfira nos resultados da empresa, está tudo bem que cada um seja exatamente do jeito que é, não tem o menor problema. O importante é que se perceba os pontos positivos de cada pessoa e os pontos de melhoria também. E que se comece a trabalhar para que todo mundo dentro da empresa cresça junto. E na família também. A terceira habilidade de escrita, ela é o autogerenciamento, que pode ser chamado também de liderança de si mesmo, né? Eu sou líder de mim mesmo. Que é a pessoa que tem um locus de controle interno tão bem treinado que ela não precisa de fatores externos. Ela não precisa de alguém que fique no pé dela para entregar o resultado que ela tem que entregar. Não precisa de um chefe aqui cobrando, alguém vigiando, entende? Ela não precisa nada disso porque ela tem um gerenciamento interno tão forte, uma satisfação tão grande na entrega, que ela faz isso sem precisar de ninguém cobrando. Essa pessoa, eu vou dizer que ela foi treinada dentro dos princípios da liderança positiva, que é o maior diferencial que alguém pode ter daqui para frente, em qualquer área de atuação profissional que seja. E o efeito colateral disso, né, de ter esse treinamento, é ter relacionamentos muito melhores, sejam os pessoais, sejam os familiares e sejam os relacionamentos com os próprios filhos. A quarta habilidade é a resolução de problemas. Alguns autores definem essa habilidade como criatividade.
outros vão chamar de foco em soluções. E isso é quase uma filosofia de vida, vamos colocar assim. Quem é treinado no foco em soluções e na criatividade, eu arrisco dizer que terá os melhores empregos e empreendimentos no futuro, sem contar nas melhores relações também, sejam profissionais, pessoais ou familiares, tá? A gente sempre vai falar disso aqui. Porque, vamos ser sinceros, você prefere ficar do lado de alguém que fica remoendo problema ou do lado de alguém que sempre tem solução para os problemas? Eu não preciso nem dizer, né? E finalmente, né, a gente chega na quinta habilidade, que é a relação interpessoal. E a relação interpessoal, de cara, entende que a contribuição de todos os membros da equipe, todos que estão no processo, é importante. E que cada um precisa ser reconhecido dentro de todo o processo. Toda empresa, assim como todo ambiente familiar e de equipe, é como uma engrenagem, onde cada um tem sua função específica para poder ajudar a manter toda essa estrutura funcionando, entendeu? Desprezar alguém ou alguma função por entender que ela é menor ou tem menor importância é dar um tiro no pé dentro de toda essa construção. Aliás, tem uma história que ilustra bem isso, né? Que era a guerra das vaidades dentro do corpo humano. Que ela começa no cérebro dizendo que ele é o mais importante, é o melhor, o mais bonito, o mais cheiroso, o mais gostoso. E aí vem o coração e diz, não, que ele é que é o melhor, ele que faz funcionar e tal. Aí vem o pulmão, vem o rim, enfim. Todos os órgãos, cada órgão ali que se acha mais importante, começa a entrar nessa guerra de vaidade. Resultado. Teve um órgão que começou a ficar quieto e não falou mais nada e parou de funcionar, que foi o ânus. Só que quando o ânus parou de funcionar, gerou um problema para todo o corpo. E todo o corpo, todos aqueles órgãos super vaidosos, não sabiam por que o corpo todo estava sofrendo. Só sabiam que estava superaquecido, enfim, estava dando muito problema. Então o que aconteceu? Eles precisaram entender, né, quando eles perceberam que o ânus tinha parado e ele tinha uma função vital dentro do corpo, eles repensaram toda aquela guerra de vaidade. E a maior lição dessa história é sobre fazer bem o seu trabalho sem se comparar aos outros. Porque se você fizer bem o seu trabalho e se cada um fizer muito bem aquilo que se propôs a fazer, todo o corpo, toda a empresa e toda a família vai funcionar muito bem. Bom, essas foram as habilidades que o jornal citou. Mas tem uma habilidade não citada que é a intrapessoal. E a intrapessoal, a habilidade intrapessoal é como a pessoa faz o próprio gerenciamento de emoções e sentimentos. Porque antes da relação interpessoal, que é externa, é preciso saber qual a reunião interna que acontece dentro da gente todas as horas e todos os dias. E quem conseguir fazer esse gerenciamento interno, certamente larga na frente com quem não tem nada disso, nem conhece esse assunto. E o pulo do gato é saber que existe uma maneira viável de chegar a esses resultados, porque existe um método que nós desenvolvemos que consegue ajudar pais a cuidarem melhor de suas próprias emoções e a encontrarem soluções e respostas para a vida pessoal, para o casamento, para a educação dos filhos, e que tem como efeito colateral muito positivo, que é começar a evoluir também dentro do próprio trabalho e da vida profissional, porque tudo isso está junto. Você não é um ser separado, profissional e pessoal, você é um ser junto. E esse contexto é importante para que se perceba que o script, né, que ele vinha sendo rodado pelos nossos pais, pelos nossos avós, ele já não funciona hoje. E se a gente insistir em rodar esse script, a tendência é que a gente prepare nossos filhos para uma vida que não existe mais. Ou seja, eles estarão menos habilitados do que aqueles que tiverem pais que começaram esse treinamento dentro de suas próprias casas, diariamente e num processo de liderança positiva, firmeza e gentileza, como diz a disciplina positiva, que lidera pela autoridade que inspira e não pelo medo ou pela recompensa. Bom, entendendo melhor esse contexto, eu vou responder algumas questões sobre como preparar nossos filhos para o futuro profissional, baseado nos estudos da psicologia positiva, do coaching e da criatividade. Então vamos lá. A primeira pergunta é: qual a principal habilidade que eu devo treinar com meus filhos? Pensando no futuro profissional dele. Eu acredito que a principal habilidade é a criatividade, que algumas abordagens chamam de foco em soluções,
E quando eu falo em criatividade, eu não estou falando daquela situação voltada para quem é artista, para quem é jogador de futebol, enfim, trabalha com arte, né? Então a gente precisa construir melhor o conceito de criatividade. Quer ver um exemplo? Quantas vezes você já viu rodando por aí meme que diz que o brasileiro precisa ser estudado pela NASA? Com certeza viu muitas vezes, né? E normalmente essa situação acontece com algo que é bastante inusitado, não se vê todo dia, em que algum brasileiro, né, arrumou uma solução bastante criativa para um problema que se sinistra. Então percebe, diante do problema, o que a pessoa precisa para resolver o problema é o quê? Criatividade. Por ser um povo muito sofrido, o brasileiro precisa resolver muito problema e por isso é muito criativo. Então veja só, se a criatividade resolve problemas e se formos usar um conceito, a criatividade é a arte de resolver problemas de maneira criativa. Criatividade vem de criar, vem de criação. Muita gente usa aquele ditado popular que nada se cria, tudo se copia. Mas isso não é verdade, porque tudo se combina. Você pega uma coisa e combina com a outra e cria uma coisa nova. Coisas novas vão surgindo. Isso é criatividade. E a gente passa o dia inteiro fazendo o quê? Resolvendo problema. E desde que a gente acorda. Quando você levanta, qual é o problema que você tem? Arrumar a cama. Se ninguém fizer para você, o problema é seu. Você tem que arrumar a cama. E aí depois você tem que fazer o quê? Você tem que tomar café da manhã. Se ninguém fizer para você, você tem que arrumar o seu café da manhã. Então a gente passa o dia inteiro resolvendo problemas. Entende? E é importante quando resolve esses problemas, até porque o cérebro entende que você se torna um bom resolvedor. Acordei e arrumou a cama, a primeira ação de sucesso que você tem. Enfim, qual o problema que a gente tem aqui para resolver e como a gente vai usar a criatividade para isso? A questão é encontrar meios para resolver os problemas de maneira mais eficaz. E isso se chama criatividade. Entende? Então agora imagine você como responsável por seu filho, que esse treinamento para essa habilidade que já está sendo agora requisitada, ele é possível, que você pode treinar essa habilidade dentro da sua casa. Para treinar com ele, você precisa ter treinado antes, ou precisa pelo menos conhecer mais sobre esse assunto, sobre esse tema. Então o efeito colateral de você querer preparar o seu filho para o futuro é que você tem agora uma mente criativa. É você mesmo criar essa mentalidade dentro de você, dentro de um método. E um outro efeito colateral é que, além de usar isso na sua casa, usar no seu casamento e nos seus filhos, você passa a usar na sua vida profissional. Então treinar essa habilidade hoje é o maior ganho que alguém pode ter na vida. Tanto para a sua vida pessoal, como na sua vida profissional, e que se arrasta para os filhos. Entende? A gente inverte o processo. E é isso que a nossa geração pode oferecer de melhor agora para os nossos filhos. É por isso que a gente está dedicando tanto tempo nesse tema e a gente se prontificou a lançar uma mentoria específica para pais que queiram sair da média e queiram levar os seus filhos a um outro patamar de atuação da vida. Porque a gente está no estágio e a gente treinando nossos filhos acima, a gente coloca os nossos filhos acima da média. Para você ter uma ideia de como faz diferença você ter um método para a educação dos seus filhos e como isso impacta diretamente o futuro e a vida deles, foi realizada uma pesquisa lá pela década de 80, conduzida por Diane Bald, que observou o seguinte: como a educação positiva afetava o ajuste social e psicológico e o sucesso acadêmico de crianças e adolescentes, o bem-estar geral delas, né? E ela resumiu a pesquisa dela da seguinte maneira, abre aspas, adolescentes de famílias com autoridade, mas não autoritários, eles demonstraram de longe maior competência social, maturidade e otimismo. E ela não parou por aí. Ela também identificou que crianças que foram criadas num ambiente onde os pais inspiravam os filhos a tomarem boas decisões através da liderança e da autoridade e que não saíam correndo para puni-los, né, marcaram muito mais pontos, né, os filhos marcaram muito mais pontos em testes de desempenho verbal e matemático também. Então, para você ter certeza que não está entendendo errado, essa pesquisa apontou que pais que adquiriram um método e que usaram a abordagem positiva para educar seus filhos e sem usar culpa, medo ou punição como ferramenta, eles tiveram
maior sucesso acadêmico, tiveram maior sensação de bem-estar, tiveram maior ajuste social e tiveram maior ajuste psicológico também. E ainda marcaram mais pontos em testes de desempenho verbal e matemático. Deu para entender? Isso mostra como ter um método para educar os filhos pode colocá-los num patamar de grande vantagem profissional e emocional no futuro. Mas para isso é preciso que hoje os próprios pais invistam nos seus treinamentos pessoais, que tem como efeito colateral a própria melhoria em áreas como na área pessoal, né, no casamento e na vida profissional. Então, olha só, você investe no seu filho, mas antes você está investindo em você. E isso resulta em toda a sua vida, melhoria em toda a sua vida. A próxima questão ela é um pouquinho complicada. A pessoa quer manter, bom, eu apanhei, não morri, né? Enfim, eu quero trazer o que meus pais fizeram comigo e ainda quero treinar em foco em soluções. É possível? Olha, eu já entendo aqui que a primeira coisa a se fazer é admitir que existe um problema, tá? Eu preciso admitir que tem problema, porque quem ignora um problema não está resolvendo o problema. E lembra disso, por favor, tá? O problema tem que ser admitido para ser resolvido. Essa pesquisadora que eu citei, a Diane Bald, no seu trabalho, né, sobre os estilos parentais, ela descobriu o seguinte: apesar de resolver momentaneamente, o sistema de punição e recompensa que vem do autoritarismo, que muitos pais vêm trazendo dentro do modelo cultural que viveram com os seus próprios pais, né, ele absolutamente não funciona no longo prazo. A verdade é que, segundo a pesquisa, esse modelo de educação baseado na punição e na recompensa, ele impacta negativamente o desenvolvimento do autocontrole, motivação interna e a qualidade das relações familiares. Aí alguém vai dizer, mas eu tenho boa relação com os meus pais, apesar de tudo. Então, só de usar a expressão apesar de tudo, já diz muito sobre todo o pensamento e sobre toda essa situação. Eu já realizei vários treinamentos e workshops com pais e com mães e que várias vezes eu ouvi o seguinte relato: eu amo minha mãe, eu amo meu pai, mas não tenho amizade por eles. Essa frase ela pode ser usada só para a mãe, só para o pai, mas enfim, ela diz que eu amo, eu reconheço, mas eu não tenho amizade por eles. O que você precisa saber é que para treinar o foco em soluções é preciso romper com algumas tradições que vêm se arrastando na educação dos filhos de um modo geral. Crianças que vêm de um lar onde a punição é uma constante, eles desenvolvem um grande número de crenças e comportamentos equivocados e destrutivos. Percebe? Que eles podem ser percebidos ou não, como essa pessoa que diz que apanhei e não morri. A disciplina positiva chama isso de 5 R's da punição. Eles são ressentimento, que é a ideia que a criança não pode confiar nos adultos. São a rebeldia, onde a criança ela tenta fazer justamente o contrário do que os pais estão falando, só para provar que eles não têm razão em tudo. A retaliação, que é um sentimento de que agora, enquanto vocês são adultos, são mais fortes, ok, mas assim que eu tiver mais força, eu vou inverter essa situação. Fica aquele sentimento de vingança. O quarto é o recuo, dos 5 R's, é uma forma de dissimulação, eu não vou ser pego da próxima vez que acontecer alguma coisa. E o outro é a redução da autoestima, que é quando a criança começa a fixar na mente que ela é realmente aquilo que os pais falam, uma vez que eles nunca conseguem, as crianças nunca conseguem fazer o que os pais querem. Um outro problema gerado é que a pessoa fica dependente do que a outra pessoa está dizendo. Ou seja, se os pais estão olhando, o comportamento é um. Mas se não tem a vigia, a criança pode fazer o que ela quiser, está solta. O locus de controle dela, ele fica externo e vai depender do olhar de aprovação do outro o tempo inteiro. E durante toda a vida. Se você veio de uma educação assim, autoritária, eu arrisco dizer que a insegurança que você sentiu durante toda a sua vida, o medo de errar, de não ser aprovado ou de ser criticado por qualquer uma das suas ações, muito provavelmente tem raiz nesse modelo de educação. Então, para treinar o foco em soluções, dentro desse contexto apresentado, em que eu quero manter o autoritarismo, onde a punição é a base da educação dos filhos, usa culpa, usa medo, e os pais não querem abrir mão disso, eu diria que não é possível. Ou você treina foco em soluções, ou você está no modelo do autoritarismo.
Porque manter os dois vai acabar criando contradições e que não vai atrapalhar. Ou você seja autoritário, ou você seja um pai que trabalha em criatividade e foco em soluções. Porque pais que pensam em foco em soluções, eles não têm a mente voltada para a punição. Porque toda punição pressupõe culpa. E toda culpa precisa o quê? De uma punição. Então essa é a lógica do sistema que a gente está. Entende? Mas para terminar foco em soluções, de cara eu tenho que abrir mão da culpa e da punição. E transformar isso em responsabilidade. Entende? E solução para os problemas. Que aí entra o foco em soluções, entra a criatividade. Entendeu? Então eu diria que não é possível. A próxima questão é, existe alguma ferramenta simples que eu possa treinar o foco em soluções e a criatividade? Olha, se a primeira ação que podemos ter diante do problema é admitir que ele existe, a segunda é justamente entender o problema na causa raiz e não tratar ele de maneira superficial como muitas vezes a gente faz. Por exemplo, quando a gente fala sobre crianças que são pequenas, a gente acaba falando, chora, né? Chorou por quê? Ou está com fome, ou está com sono e tal. Então eu consigo pensar que esse choro ele tem uma causa raiz. Então por que está chorando? Porque está com sono. Por que está chorando? Porque está com fome. Então é importante eu sempre ir na causa raiz, beleza? Mas vamos falar de uma outra situação, vamos abranger isso aqui. Eu vou considerar agora que você é o prefeito de uma cidade, ok? E você vai trabalhar uma ferramenta, que é o que eu vou colocar aqui, uma ferramenta bem simples, que é dos 5 porquês. Então o que você vai perguntar? Né? Diante de um problema, você vai perguntar por quê, por quê, por quê, por quê e por quê. Não necessariamente você precisa perguntar 5 vezes, mas a ideia é que você vá chegando na causa raiz. Então você é o prefeito da cidade e você tem a incumbência agora de construir uma ponte. Falaram, olha, prefeito, tem que construir uma ponte. Ponte de um lado, uma ponte para o outro. Ah, ok, beleza. A primeira coisa que você vai fazer é perguntar, por que eu tenho que construir uma ponte? E aí alguém vai responder de maneira mais óbvia, porque as pessoas têm que atravessar de um lado para o outro. E você está focado na técnica, e você pergunta o segundo porquê. Mas por que as pessoas têm que atravessar de um lado para o outro? Elas têm que atravessar de um lado para o outro porque o trabalho fica do outro lado. Aí você vai perguntar de novo por quê. E por que as pessoas têm que atravessar para trabalhar do outro lado? Porque de um lado é residencial e do outro lado é enfim, tem mais trabalho do outro lado. E aí vai perguntar, mas por que as pessoas têm que morar de um lado e trabalhar do outro? Entende? Então você vai perguntando de tal maneira que na quinta pergunta você já está assim, gente, mas por que eu não posso fazer um lado? Né? Por que de um lado eu não posso aumentar a moradia e do outro lado, que é mais residencial, eu aumentar o número de empresas, né, de ambientes corporativos lá? Então, se você é um prefeito que recebeu essa incumbência, em pouco tempo, né, se tiver num período de reeleição, talvez você seja reeleito, porque você identificou que, olha, você não precisava investir aqueles milhões numa ponte, entende? Você precisava aumentar de um lado que era mais residencial, aumentar oportunidades corporativas e do outro lado aumentar a moradia, que era um lado que era mais empresarial. Simples, é chegar na causa raiz. Então perguntar a técnica dos 5 porquês é uma grande ferramenta, né? Simples e uma grande ferramenta para você treinar foco em soluções. Por quê? Porque quando você chega na causa raiz, a tendência é que você resolva melhor o problema do que tratando ele de maneira superficial. A nossa última questão, ela é o seguinte: eu consigo treinar meu filho para ser um líder? Eu acredito que essa questão ela vem de que as lideranças são as pessoas que têm normalmente têm os maiores salários e o maior reconhecimento. E eu vou dizer o seguinte, a liderança que o seu filho vai ser, começa em você, começa na sua casa. Comece em como você se relaciona com o seu marido, em como você se relaciona com a sua esposa. Comece em como você fala do trabalho, em como você trata o trabalho, em como você fala das pessoas do seu trabalho, em qual significado o trabalho tem para você. Porque se o trabalho for, né, por que você trabalha, papai? Por que você trabalha, mamãe? Se você disser para o seu filho, eu trabalho para ter que ter o dinheiro, isso é muito pouco para trabalho.
Isso não dá o significado na cabeça da criança. Então você planta na cabeça, no coração dela, que trabalha só para ter dinheiro. Entende? E a nossa geração hoje, isso já não faz tanto sentido. As pessoas trabalham por significado. Por que eu estou aqui? Por que é importante eu estar aqui? Lembra que eu falei? Pessoas engajadas, pessoas que se sentem pertencentes. Isso começa dentro de casa. E se você não tiver um método, se você não tiver uma abordagem de educação que faça com que seus filhos comecem a pensar nisso, eu arrisco dizer que você não vai conseguir preparar os seus filhos para um futuro profissional adequado, porque nenhum vestibular, nenhuma faculdade vai dar isso. Mas você, pai, você, mãe, treinado no foco em soluções, treinado em habilidades de vida, treinado para resolver conflitos, você consegue espelhar isso tudo para o seu filho. Porque tem uma coisa que se chama neurônio espelho. É aquela situação que, por exemplo, se eu bocejar aqui, talvez alguém aí desse lado, talvez você vá bocejar também. Às vezes chega uma pessoa dentro no seu ambiente de trabalho, alguém que começou a conviver com você, que tem um sotaque do sul, por exemplo. Em pouco tempo, você vai estar fazendo aquele sotaque também. Por quê? Porque existe uma coisa no comportamento humano que é o neurônio espelho. Ele está dentro do funcionamento do cérebro humano. E esse espelhar acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro ele acontece. Eu já dei treinamentos, por exemplo, que eu falei, olha ali aquela pessoa. Então uma pessoa estava assim e do outro lado tinha uma outra pessoa assim também, porque estava espelhado aquele movimento. E a gente se identifica com esses movimentos espelhados. E o que acontece? As crianças, principalmente de 0 a 7 anos, estão espelhando muito. Então, a forma como você se posiciona, a forma como você fala, a forma como você trata o trabalho, o significado que o trabalho tem para você, a forma que você se comporta ali naquele pequeno mundo que é a sua casa, é a forma como seu filho vai se comportar daqui para frente. Então, se você hoje é líder da sua própria vida, se você hoje é treinado nas habilidades de vida, é treinado na liderança positiva, você hoje está trabalhando seu filho para ter as melhores oportunidades profissionais, os melhores empreendimentos no futuro. Então, se eu for dizer para você, se você quer investir na liderança do seu filho, se você quer investir no futuro profissional do seu filho, invista hoje em você, porque você é responsável direto pelo que vai ser o futuro profissional do seu filho. Não pelo que você fala, mas pelo que você é e pelo que você faz. Bom, esse foi o nosso programa de hoje, né? Soluções para a Família, e eu espero ver você aqui novamente com a gente. Um abraço e até breve.